Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, fiz mestrado e doutorado estudando o cuidado familiar. Estudo desde 2009 esse assunto e terminei o doutorado e resolvi trazer esse assunto para as redes sociais. Então, eu estou no Instagram, estou no YouTube também, só que no Instagram eu estou com mais presença, digamos assim, né? Produzo mais conteúdo para lá, mas estou nesses dois lugares falando sobre o cuidado familiar. E hoje eu pensei da gente conversar sobre o lugar das mulheres, das famílias e do cuidado na sociedade, para a gente conseguir fazer esse diálogo também com o capacitismo, que é a temática que a Lisandra estuda, né? Então, aqui eu tenho 2 livros publicados sobre a temática do cuidado familiar. Eu estudei sempre famílias de crianças com adoecimentos raros, desde o meu mestrado, no meu doutorado. Então, eu acho que eu não te passei os artigos específicos que eu tenho sobre isso, mas posso te passar depois também. E o livro é o que eu te passei, esse Afetos e Potência no Cuidado Familiar à Criança com Adoecimento Crônico Raro. Eu utilizo o Spinoza para trazer a discussão de potência e de afetos, né? E mergulhei na experiência dessas famílias, né, de cuidado. E aí a pergunta, eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta: o que sustenta uma sociedade, né? São os números da economia, são as tecnologias modernas, é o trabalho produtivo, né? O que vocês acham que sustenta aí a sociedade? É claro que eu estou jogando a pergunta para vocês pensarem, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Mas se a gente parar um pouquinho e olhar bem, o que nos mantém vivos, né? Mesmo que a gente esteja em meio ao caos, o Spinoza me ajudou um pouco a pensar isso. Quando a gente está em meio ao caos, tem algo, né? Tem uma potência ali que vai nos manter continuando, né? O que é essa potência? O que nos mantém vivos, então? E aí, a resposta é ousada, e eu respondo que é o cuidado. Mas que cuidado, né? Essa é uma palavra muito grande, cabe muita coisa dentro dessa palavra. E a gente tem muitas linhas teóricas que vão falar do cuidado de maneiras diferentes. Então, aqui, eu escolhi trazer para vocês a Tronto, que eu me aproximei muito no doutorado. A Tronto, a Fischer, a Batiani, tem várias autoras aí da economia do cuidado que vão mostrar para a gente que cuidar é a base invisível da vida, né? Então, o cuidar aqui, ele é uma prática social, política e ética que atravessa todas as dimensões humanas. Isso envolve desde o humano com o humano, nessas relações que o professor comentou anteriormente, mas também o humano com as outras coisas que estão ao nosso redor. Então, tem os outros corpos, os outros humanos, né? E tem também a natureza, o ambiente, etc. Então, inclui tudo o que fazemos para manter, continuar e reparar o nosso mundo, de modo que a gente possa viver nele da melhor maneira possível. Então, percebe que ele é o que costura ali, né? Eu parto desse princípio, de que ele é o que costura ali toda a nossa vida e as nossas relações. E aí eu acho que é importante a gente trazer um dado estatístico, que é que aqui no nosso país, as mulheres dedicam em média 21 horas e 36 minutos por semana ao trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. E os homens, em média, dedicam 11 horas e 48 minutos. A gente percebe que é praticamente o dobro, né, do que as mulheres, quer dizer, as mulheres dedicam praticamente o dobro do que os homens no cuidado. E a gente tem o adendo, as mulheres negras e de baixa renda são as que mais tempo dedicam ao cuidado sem remuneração. Então, a gente sabe que o cuidado, ele não é, tá faltando um não aí, né? Ele não é igualmente distribuído. E ele tem gênero, tem cor e tem classe social, né? Sabendo disso, é importante a gente entender por que esse cenário se apresenta dessa maneira para nós. Então, historicamente, as mulheres foram educadas para cuidar, mas quando a gente fala isso, fica um pouco abstrato demais, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que lá atrás, e aí eu falo isso pautada nessas autoras que eu citei anteriormente, com a Revolução Industrial, com a mudança, né, da sociedade, os homens foram para a fábrica, trabalhar nas fábricas, prover, né, fazer o trabalho produtivo, e as mulheres ficaram dentro dos lares, cuidando da casa, dos filhos, das pessoas doentes da família, e essa situação foi se conformando de maneira que essa foi a família tradicional que se consolidou ali, a família burguesa, né? E com um adendo que eu estou falando aqui da história das mulheres brancas, né? Porque a gente sabe que as mulheres negras, elas sempre trabalharam fora de casa, dentro de casa, e sempre carregaram, né, sustentaram esse cuidado com a própria pele, com o próprio corpo, etc.
E aí o mundo mudou, a mulher foi cada vez mais, né? As mulheres brancas entrando mais no mercado de trabalho, se consolidando, ocupando outros espaços, mas a divisão do trabalho de cuidado não mudou tanto assim. A gente viu que temos essa disparidade entre os gêneros. E eu nunca me propus, ao longo do meu mestrado e do meu doutorado, olhar para o cuidado com um recorte de gênero. Mas ao longo de toda a minha formação, eram as mulheres que me falavam sobre o cuidado. Então, eu fui percebendo ali, né, ao longo da formação, que as mulheres são as grandes cuidadoras da humanidade e encontrei autoras que me mostraram isso também, né? Então, e o que acontece? Eu esqueci de falar uma diferença. A gente tem o trabalho produtivo e o reprodutivo. Vocês estão sabendo dessa diferença? Vou passar por cima bem rapidinho. O trabalho reprodutivo é aquele que reproduz a humanidade. É aquele de cuidar, de dar banho, de alimentar, de tudo. Tudo que reproduz a humanidade. O idoso da família que está adoecido, quem cuida dele? Esse é o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é aquele trabalho que gera lucro. É o trabalho que você vai lá fora, produz uma riqueza para o teu país. Então, é importante a gente saber essa diferença, porque as mulheres, elas estão ali fazendo 76% de todas as atividades de cuidado não paga, que é o reprodutivo. A gente não paga, a gente não olha para o trabalho reprodutivo, ele não é calculado na nossa economia, né? Ele está invisível. E aí eu trouxe só um videozinho aqui do meu YouTube, do meu Instagram, para vocês, vamos ver se vai fazer o som, né? Que eu estou explicando exatamente isso em menos de 1 minuto. Então, eu acho que é mais... Não está ouvindo? Então, eu vou ter que só falar. Aqui eu estou falando que as mulheres sustentam o mundo em si, né? E eu estou fazendo uma correlação com o fato de que o trabalho reprodutivo não é contabilizado, mas se as mulheres parassem de cuidar, o Estado entraria em colapso e o mercado precisaria assumir coisas que ele não dá conta de assumir. Então, a gente teria aí o caos instalado e é importante que a gente olhe, passe a olhar, né, para esse cuidado que está ali sendo feito diariamente, mas em termos de economia, em termos de PIB, ele não é contabilizado, que é a discussão central da economia do cuidado. E aí, nesse bolo todo, onde entram as famílias, né? E a gente tem uma ideia naturalizada de que cuidar é responsabilidade das famílias, e dentro dessas famílias, das mulheres, né? Só que hoje em dia, a gente já consegue reconhecer que as famílias não são como aquelas lá da família tradicional burguesa, né? A gente tem famílias onde a mãe solo, a gente tem famílias reconstituídas, famílias homoafetivas, famílias que vivem longe das suas redes de apoio. Então, não dá para a gente ficar pensando como vamos caminhar como sociedade, considerando aquela família tradicional do comercial de margarina, né? Mas a família, mesmo a gente considerando todas essas modificações, etc., ela continua sendo o espaço onde o cuidado acontece na maior parte do tempo, né? É a instituição que o cuidado está acontecendo ali no cotidiano. Então, a família continua sendo esse espaço fundamental de cuidado, ela é fundamental na formação da identidade, mas sozinha ela não dá conta do tamanho dessa tarefa. Porque vocês viram lá, cuidado é muito grande, é muito amplo, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Não dá para jogar tudo para a família, porque a família vai exaurir as suas capacidades de cuidado ao longo do tempo. E aí, quais caminhos a gente pode percorrer, então? Eu me pautei no diamante do bem-estar para falar do diamante do cuidado. Então, aqui a gente tem o receptor de cuidado ali no meio, a gente tem o Estado, o mercado, o voluntariado, que é a comunidade, e a família, numa sinergia de esforços para que esse cuidado seja ofertado, seja oferecido da melhor maneira possível. Ah, mas está muito abstrato. Então, vamos falar mais especificamente. Como que a gente pode ter o Estado atuante? Através de políticas públicas, creche em tempo integral, renda mínima, auxílios mais justos, saúde acessível e humanizada. A parte da comunidade, fortalecer grupos de mães, associação de bairro, vizinhança, transformar laço em rede de apoio, que isso, às vezes, isso é feito de uma maneira intuitiva pelo ser humano, mas isso precisa ser feito de uma maneira mais ampla, né? O mercado e as instituições, com licenças parentais mais justas, empresas que considerem o cuidado como uma responsabilidade coletiva e não algo só daquela família ou só daquela mulher, né? Às vezes a mulher ganha neném, tem lá a licença parental da mulher, o pai da criança não tem a mesma licença parental que a mãe, etc. Mudança cultural, reconhecer o cuidado como um trabalho, romper a ideia de que cuidado é coisa da mãe, né? Que cuidado é o amor da mãe ali em relação ao filho, né? O amor da vovó, né? Então, ampliar essas ideias pode produzir modificações, né? E o cuidado fazendo parte da estrutura social. Ele é o que mantém o mundo em funcionamento. Aí eu trouxe mais um dado aqui.
O trabalho de cuidado não remunerado das mulheres poderia acrescentar 8,5% ao PIB brasileiro. Olha só que coisa potente, né? E a gente não contabiliza isso. Há uma economia subterrânea, invisível, que move o país todos os dias, e essa economia tem rosto de mulher, que é a economia do cuidado. Nós chegamos ao fim, falei que eu ia ser breve. Só uma reflexão: cuidar é um ato político, social e ético, é o que costura o tecido do mundo, e enquanto o cuidado não for compartilhado, o mundo vai continuar desigual. Que a gente possa, como sociedade, aprender a cuidar, não como um dever, mas como escolha ética de sustentar a vida coletiva. Agora, aqui tem as referências, algumas delas eu já te passei, posso passar outras também. Finalizei. Agora podemos abrir nossa conversa.